Boa noite a todos. Boa noite a nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Que bom estarmos aqui nessa noite para aprendermos um pouquinho mais, renovarmos as nossas energias. Nós temos aqui alguns lembretes da casa. A nossa casa tem atividade todos os dias. E nós temos o atendimento fraterno, ele sempre acontece 20 minutos antes da reunião. Então, quem estiver precisando, que todos nós às vezes precisamos de uma orientação ou de um tratamento, então sempre temos alguém na casa, 20 minutos antes das palestras, para que possamos conversar, um bate-papo. Todos os domingos a nossa palestra é às 10 da manhã. Nós também temos o passe e a evangelização infantil. Na quarta-feira é às 14 horas e no sábado às 15 horas, palestra e passe. E à noite, na segunda e quinta-feira, às 20 horas e 5 minutos. E também nós temos os trabalhos sociais. A casa atende 90 famílias com cestas básicas. E quem mantém essas cestas básicas somos nós, os assistidos da casa. A casa agradece a colaboração de todos e continuamos pedindo, porque esse trabalho é um trabalho que a casa mantém o ano todo. Nós estamos pedindo em especial o arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. Nós temos também o trabalho com os moradores de rua, todos os sábados, a partir das 4h30, quem quiser conhecer o trabalho, participar, é só vir aqui na casa, tem uma caravana que sai daqui, então a gente prepara um lanche, um suco, uma sopa, e a gente procura sempre levar também um abraço, um sorriso para aqueles irmãos que estão em situação de rua. Então quem quiser estar conhecendo o trabalho, todos os sábados, a partir das 4h30. Nós também está tendo o curso preparatório para a doutrina espírita. Às quarta-feira, às 20 horas. Quem quiser estar fazendo esse curso preparatório, iniciando a doutrina espírita, pois é muito importante estarmos estudando e conhecendo um pouquinho mais sobre a doutrina. Todas as quarta-feiras, às 20 horas. É só procurar um dos trabalhadores da casa. Acredito que os nossos lembretes são esses. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos então mais uma vez nesse ambiente harmonizando, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos mais uma vez reunidos nessa casa de luz. Agradecendo aos nossos irmãos do plano maior, que aqui nos receberam, a cada um de nós, desde o momento em que aqui adentramos, nos amparando e nos auxiliando naquilo que mais necessitamos. E que possamos assim, mais uma vez, nesse momento, deixarmos por alguns instantes de lado as nossas preocupações do dia a dia, do nosso trabalho, preocupações essas muito importantes, sem dúvida, mas que possamos, neste momento, estar receptivo às coisas do alto, mantermos o nosso pensamento elevado, para que possamos melhor ouvirmos aquilo que será falado nessa noite, para que possamos estar mais receptivo ao auxílio recebido do plano maior, ao passe fluídico, ao passe magnético. E assim, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, nós damos por iniciada as nossas atividades desta noite. Nosso companheiro Marcelo Moraes vai falar um pouquinho conosco hoje, o tema para não perder a humanidade. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Oi, pessoal.
Boa noite. Todos bem? Todos bem? Ok. Todo mundo aqui tem celular? Sim ou não? Sim? Legal. Vocês vão entender por quê. O nosso tema de hoje é um pedido ou uma solicitação, uma recomendação, não sei exatamente que palavra usar, mas é uma orientação para que nós, espíritas, ou enfim, cristãos, que a gente não perca a nossa humanidade. E quando a gente olha o texto e faz uma reflexão, não perder a humanidade é não perder a nossa sensibilidade no bem, a nossa bondade, nossa piedade, a nossa compaixão, a nossa sensibilidade de observar um irmão em apuros e se colocar no lugar dele, que é a nossa empatia. Que a dor dele possa de alguma forma nos motivar, nos influenciar de uma forma positiva, nos motivar a fazer algo de bom, nos motivar a usar a nossa inteligência, porque todos nós somos dotados de inteligência para poder resolver, sanar um problema, enfim, criar um caminho melhor. Por que essa recomendação? Porque nos dias de hoje nós somos bombardeados por uma, vamos dizer assim, onda gigantesca de notícias ruins. A todo instante nós recebemos uma notícia ruim. A mídia, o mundo virtual, as redes sociais, a todo instante elas nos bombardeiam com isso. Está no nosso dia a dia isso. A gente enfrenta isso todos os dias. Eu quero contar um pouquinho de história, depois eu volto nisso. A minha história começa, a história que eu quero contar a vocês começa há 105 anos antes de Cristo, quando os chineses inventaram o papel. Inventaram o papel, bacana. Aí o homem podia registrar de uma forma um pouco mais prática as informações, um pouco da história, um pouco de conhecimento, registrava lá. Porque antes isso era feito ou na pedra, ou na madeira, ou na argila, né? Era assim que era feito, nos papiros dos egípcios. Muito bem. Isso há 105 anos, mais ou menos, é o que a história diz, antes de Jesus. Se passaram quase 1500 anos quando um alemãozinho chamado Johannes Gutenberg inventou a prensa. A prensa móvel de tipos. Então era possível, com uma folha de papel, esses tipos e tinta, imprimir páginas. O primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. A partir daí, então, era possível publicar um livro. Foi a partir daí que surgiu a tal da imprensa, onde o homem escrevia um noticiário, publicava lá as gazetas, os jornais e divulgava isso. Isso em 1450. Passado pouco mais de quase 200 anos, algo fantástico, 400 anos, algo fantástico chega, que é o telégrafo. Samuel Morse, 1840, 400 anos depois da invenção da prensa, inventa o telégrafo. Isso é uma história bem interessante, eu não vou me alongar não. Ele morava numa cidade nos Estados Unidos e estava trabalhando numa outra cidade, distante da casa dele. E ele recebeu no mesmo dia 2 cartas. Só que essas cartas tinham sido datadas com um período de 8 dias de diferença. Primeiro uma, depois a outra, só que a correspondência chegou junto. A primeira carta dizia que a esposa dele estava doente. E a segunda carta vocês já sabem o que dizia. A esposa tinha morrido.
aquilo fez com que ele pensasse, como isso é possível? Ou como eu posso encontrar uma forma da notícia, da informação chegar mais rápido, para que eu não, ou outras pessoas não sofram isso. E foi dessa motivação que ele criou o telégrafo, tal Samuel Morse, código Morse. 20 anos depois, um italianinho chamado Antonio Meucci inventou o telefone, que um pouco mais para frente foi patenteado ou industrializado pelo Graham Bell. Aí houve as formações dos laboratórios Bell de telefonia e tudo mais. E aí o homem podia se comunicar já, ao vivo, girava aquela manivela, chamava a telefonista e falava, me liga na casa do seu Américo. É do tempo do seu Américo esse telefone da manivela. Não é, seu Américo? Eu sou mais novo. Com todo respeito, seu Américo. Eu cheguei a ver esse tipo de telefone na fazenda onde o irmão mais velho de meu pai vivia. Era na base dessa manivela ainda. Muito bem. 1893, outro avanço extraordinário. Marconi inventa o rádio. 1925, John Locke inventa a televisão. 1956, essa vocês não vão saber o que foi inventado. Telefone celular. Fala, nossa, é tão velho assim. É, tão velho assim. Ele pesava mais de 40 quilos. Foi nos laboratórios do Graham Bell, nos laboratórios Bell. Década de 70, os telefones móveis, o celular, eles começam a ser equipados em carros de luxo nos Estados Unidos. Na década de 80 se difunde os celulares como a gente passou a conhecer, os PDAs. Em 1990 chega em São Paulo e no Rio de Janeiro o Motorola, o PT-550, o famoso tijolão. Antes disso, na década de 70... duas pessoas que vocês já ouviram falar bastante começam a revolucionar o mundo e a informação, né? Microsoft e a Apple, Bill Gates e Steve Jobs. Então fornecem ou industrializam os PCs, os computadores pessoais, cuja origem nasceu em 1946, num esforço de guerra por um cientista, um matemático chamado Alan Turing. Quem já viu o jogo da imitação sabe do que eu quero dizer. Eles criaram uma máquina para decodificar os códigos de guerra que a Alemanha usava numa máquina chamada Enigma. Então, quando eles conseguiram isso, eles tinham a previsão de onde seria um ataque, e com isso houve um avanço dos aliados, né, dos americanos e dos ingleses contra as forças nazistas. A maioria desses inventos também foi sempre direcionada para a guerra, ou com uma motivação bélica, infelizmente. Nos anos 2000, 2002, já surgem os primeiros tablets e os smartphones, e é o que a gente tem hoje. Por isso que no começo eu perguntei, quem tem um telefone celular? Todo mundo disse que tem, porque hoje tudo está no telefone celular. 2009 foi lançado o WhatsApp. Hoje a gente tem Instagram, Facebook, tudo gira em torno disso. A mídia está em torno disso. Então, quando o Momento Espírita preparou a redação para não perdermos a humanidade, ele pensa exatamente isso. Com a acessibilidade que a gente tem hoje para tanta informação, e ele fala que é tanta informação ruim, tanta informação nociva, é tanto crime, tanta barbaridade, falcatruas financeiras, corrupção, assassinatos frios por causa de um par de chinelo, brigas de trânsito que levam a assassinatos, pedofilia, desequilíbrio sexual, todo tipo de desordem, tudo está na mídia. E isso a todo tempo na nossa mão.
Aí o plano espiritual diz o seguinte, a preocupação deles é a seguinte, que num primeiro momento, o homem ele não se conforma com aquilo gera uma indignação muito grande nele, a notícia. Aí ele começa a ver aquilo sempre, daí ele passa a se indignar um pouco menos, mas continua sendo bombardeado com aquilo. Aí ele começa a imaginar ou ver aquilo como normal. Hoje morreu aquele, amanhã vai morrer um outro. E é isso que a espiritualidade não quer. Ela quer que a gente freie esse nosso pensamento. Ela não quer que a gente aceite isso como normal. Porque o mal não é normal. O mal não está no homem. Então ela pede para que a gente tenha muita atenção como tratamos esse noticiário e como levamos esse noticiário para outras pessoas também. Nós temos que policiar os nossos sentimentos de ódio, de ira, de fazer julgamentos e principalmente de linearizar isso, ou de imaginar que todo mundo é igual. Porque se um político rouba, todos roubam. Como hoje está na moda a gente dizer isso. Que um é desonesto, todos são desonestos. E eles falam o contrário. Enquanto há poucas dezenas desses bandidos, há milhares de homens de bem que trabalham, pagam seus impostos, querem aprender, estudar, querem se desenvolver, criam seus filhos, são prestativos à sociedade, são responsáveis nos seus locais de trabalho. Só que isso não é divulgado na mídia. Então eles pedem que a sociedade tenha essa percepção e tenha esse cuidado de não perder a humanidade, de não perder essa sensação ou essa vontade, esse sentimento de bondade, porque senão é um desastre. Por que isso? Por que eu contei toda essa história de avanço tecnológico lá, desde os chineses 105 anos antes de Cristo, com a formação do papel, até hoje com os smartphones? Porque nós vamos passar o planeta, a Terra, por uma fase de transição nesse próximo milênio. Então essas tecnologias são fundamentais para que o homem tenha mais tempo de usar a mente, de usar o seu intelecto para fazer coisas do que os próprios braços. Toda a tecnologia visa aliviar o esforço material, o esforço físico e desenvolver o lado intelectual. Mas o lado intelectual voltado para o bem. Hoje essas ferramentas ainda são usadas de uma forma primitiva. Eles falam que é quando o homem descobriu, por exemplo, que tirando casca de algumas árvores ele conseguia mexer com a água e aquilo criava uma tinta e ele saía pintando nas rochas. Então nós utilizamos essa tecnologia da mesma forma que os homens das cavernas usavam a tinta quando eles descobriram, fazendo lá um ou outro traço. Então nós ainda estamos nesse caminhar. Mas a gente tem que começar a usar a ferramenta de uma forma amorosa. Não para divulgar o mal, ou para querer o mal, ou para divulgar o mal. Esse resgate do que é bom dentro de nós tem que aflorar. Então esse momento de transição que a providência passa para nós, ela diz que então há esse impacto tecnológico, mas também os portais estão abertos e há uma chegada de espíritos de grande envergadura, mas também é a chegada de espíritos que estavam, vamos dizer assim, aprisionados num outro plano, primitivos ainda, que vão se envolver com a nossa sociedade. Para quê? Para que eles possam se desenvolver e para que nós, que conhecemos a palavra de Jesus, possamos aplicar isso em benefício deles e, lógico, principalmente nosso. Então esse cuidado com o trato com a notícia, esse cuidado de que não é normal não as pessoas saírem roubando e matando, ela é fundamental para que o nosso bem interior, a nossa nobreza aflore.
Tem uma passagem do Paulo de Tarso, eu sou fã do Paulo de Tarso, eu o vejo como um espírito que viveu na época dele, há 2000 anos atrás, mas muita objetividade em tudo que ele punha, em tudo que ele escrevia. Na Epístola dos Gálatas, na carta que ele escreve aos Gálatas, tem um momento que é: enquanto nós temos tempo, façamos bem a todos. E a gente tem tempo, estamos encarnados, saudáveis, ouvindo, falando, andando, trabalhando, então a gente tem tempo. E ele fala uma coisa muito interessante. Ok, você vai no hospital, você não tem o poder de curar todo mundo no hospital. Aliás, você não tem o poder de curar ninguém. Mas não é por isso que você vai cruzar os braços. Você pode orar pelos médicos, pode pedir que eles tenham a intuição de detectar a doença, o diagnóstico e dar o remédio certo, na dose certa. Não tem como ir no presídio e libertar todo mundo e fazer com que as pessoas se transformem em pessoas boas da noite para o dia. Mas você pode mostrar pelo menos um pouco de compaixão. E o mais interessante de tudo, como que eu posso fazer isso? Dentro de mim e dentro da minha casa. Eles tocam muito na palavra família. Né? Essa desestruturação que a gente vê da sociedade é uma quebra da família. Famílias desestruturadas, sociedades desestruturadas. Então há a urgente necessidade de se resgatar a família. O pai, a mãe, o respeito. O pai e a mãe passando para o filho valores. O pai e a mãe determinando para o filho o valor que é a escola. Que a escola hoje não tem valor nenhum. E não tem jeito, pessoal, sem educação não se chega a lugar nenhum. O Kardec fala, não é só a educação dos livros, é a educação dos hábitos adquiridos ao longo da vida. Educação são hábitos que se adquirem. E quem passa isso para nós? É a família. É o pai e a mãe. Eu venho de família italiana, tanto pelo lado do papai como da mamãe. Italianos, papa, mama, nono, nona. E tem um ditado muito interessante, que a família io tutto. Família é tudo. Io passado, io presente, io será o futuro. Na família italiana, o que vem em primeiro lugar de tudo é a família. Depois da família, em segundo lugar, é a família. E em terceiro lugar, para não ficar chato, vem a família. O italiano é tão chato com isso que ele fala o seguinte: quando ele tem um problema, ele jamais chama a polícia. Nunca. Ele chama a família. Então, esse é o resgate que tem que ser feito. Família é tudo, é a base. Sem família, nós não vamos ter nada, só desordem. Total desordem. Então, quando eles pedem, escrevem lá, bem pragmáticos, que há necessidade do resgate da nossa humanidade, da nossa compaixão, da nossa piedade, da nossa empatia, começa dentro de casa. Achar que tudo é normal, tudo é aceito. Não, a espiritualidade diz que não é para ter revolta. Não é a questão de criar uma guerra por isso. Mas é uma questão de se posicionar por isso. Essa transformação de se indignar, de se comover, ela tem de existir. A gente tem que se motivar com isso. A providência divina, nada ela faz por um acaso, jamais. Se a gente pegar lá o capítulo 6, lá, do livro 3, do Livro dos Espíritos, Lei da Destruição, é muito nítido, muito claro. Ele fala, há necessidade desses flagelos, há necessidade dessas agitações, para que o homem possa perceber onde ele está e combater isso. Lembrando sempre, o nosso mundo, pessoal, é um mundo de prova e de expiação, não é um mundo ainda feliz. Antes disso, ainda tem um mundo regenerativo.
Então há um trabalho. Eu disse na terça-feira que nós somos espíritos encarnados doentes, sendo tratados por médicos doentes também. Aqui na Terra ninguém é são. A palavra são, que a gente fala São Pedro, São Paulo, vem de saudável. O são é de saudável. Eram espíritos saudáveis. Não estão mais entre nós, não encarnados. Oram por nós lá de cima, da providência. Nos instruem, nos inspiram. Então de novo, eu não sei nem que palavra usar. Se é uma orientação, uma recomendação, uma sugestão que a providência passou para nós, de despertar, de não perder esse nosso senso de amor, de bondade, é fundamental. É isso que vai nos motivar. E é só nesse caminho, pessoal, que a gente vai poder realmente comprovar que as palavras de Jesus, quando ele fala que amar o próximo como a si mesmo. Se a gente entrar numa zona neutra de que tudo é normal, acabou-se. As sombras vão vencer. E aí não adianta. Vamos ter que trabalhar tudo de novo. Então, como muitos textos dizem, os momentos estão chegados aí. É um momento de decisão. O Divaldo usa muito essa palavra quando ele fala da transição planetária. É um momento de decisão. Então, escolha o seu caminho e se fortaleça com ele. É isso. Deus ilumine o nosso pensamento, o nosso coração, que a gente tenha essa sensibilidade, esse senso de humanidade, que é fundamental. Fundamental. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês todos, a nós todos. Agora que já estamos todos preparados para não perder a nossa humanidade, quem gostaria de fazer alguma pergunta para o Marcelo sobre o tema? Por que o homem tem que viver mais e melhor? Por que o homem tem que viver mais e melhor? Mais de... Antigamente, 30 anos já era velho. Bom, hoje, seu Américo, graças à providência, a gente tem recursos para aprender mais, para aproveitar mais o tempo, para se desenvolver mais, aproveitar melhor a encarnação. Uma encarnação de 30 anos é muito curta. Uma encarnação de 100 anos já é curta. Imagina uma de 30. A gente não consegue nem ter maturidade ainda social ou familiar com 30 anos. Então, a ideia é que o fruto fique mais no ponto, mais maduro. E viver melhor, porque não adianta você viver... Então, os espíritos superiores mandaram para cá todas essas invenções, essas coisas. Com certeza. Com certeza. A vida. Com certeza, absoluta. Hoje já existem remédios e drogas que permitem manter uma pessoa viva aí, viva, só que inconsciente talvez, mas viva. O corpo fica preservado. Então a ideia é essa, seu Américo, é viver mais e melhor. Melhor para quê? Aproveitar o tempo. E essas tecnologias todas que a gente falou do smartphone, do tablet, para quê? Para que o homem não precise toda hora pegar na enxada, vamos dizer assim. Que ele possa usar o tempo dele de uma forma mais engenhosa. Máquinas vão fazer o trabalho, e não nós. Isso é fantástico, é maravilhoso, é muito legal. Eu, como físico, engenheiro, eu adoro isso. Eu falo, poxa vida, eu acho incrível. Eu acho incrível. Vocês já perceberam? Pega aí, dá o celular aí, Paulinho. Vamos fazer a chamada aí. Pessoal, é um pedaço de vidro encapado com plástico. Lógico, tem toda uma eletrônica aqui dentro. Mas é algo extraordinário. O que esse bichinho faz? Paga as contas, recebe o salário, faz transferência bancária. Se fosse fazer tudo o que ele faz há 30 anos atrás, seria um computador
computador do tamanho dessa sala, né? Ah, sim. Quando foi criado o ENIAC, em 1946, obrigado, Paulinho, pelo Alan Turing, era uma sala. Não faz o que ele faz. Não, não. Os computadores que levaram a Apollo 13 à Lua, se é que se pode chamar aquilo de computador, tinha menos memória que um Atari. Você brincou com Atari, vocês dois também brincaram com Atari, você também, vocês sabem o que eu estou dizendo. Então o Atari tinha muito mais condição do que os computadores que levaram a nave. Então a gente está se desenvolvendo muito rápido. É tudo no mundo. Tudo. Você vê a agricultura. Como é que era a agricultura no século XIX? E como é hoje. Hoje você tem máquinas que elas são autônomas. Elas fazem o plantio, a colheita, tudo por GPS. Que coisa mais bacana do que um drone? E libertou os carros. Sim. Mas é isso. Então esses avanços são para o nosso bem. Só que a espiritualidade vive puxando a nossa orelha, porque ela fala assim, a enxada que carpe e roça também mata. Então usa da forma correta. Alguém mais? Oi, boa noite. Que legal. A tecnologia, ela está bem avançada, dá bastante recurso para a gente, só que, infelizmente, é esse que aconteceu muito agora, né? A gente acha que o cara está lá. Sim, sim. Hoje, a gente sofre muito com esses ataques Cibernéticos. que a tecnologia não tem culpa nenhuma, está sendo literalmente manipulada. Sim. Sim. E as pessoas precisam ter mais consciência, né, do impacto que aquilo pode causar. Exato, exato. Os males que ela pode estar levando a outros usuários, sem dúvida. Sem dúvida. Quando você fala isso, a gente olha, eu acho que eu falei isso até, você que estava aqui na terça-feira, eu acho que eu comentei, quando os chineses inventaram o pó negro, que era a pólvora, eles não inventaram com a intenção de destruir. Quando o Nobel criou a TNT, que é a dinamite, não era para usar em guerra. Eu até comentei do Santos Dumont, que ele entrou numa depressão profunda quando ele viu um avião ser equipado com uma metralhadora e sobrevoou para atirar. Então, é exatamente isso. E a espiritualidade ela é muito firme, muito forte quando ela fala para a gente ter atenção, como a gente usa. E no caso aí, como a gente usa a informação. A informação vem na palma da mão, literalmente, e que uso que eu faço dessa informação? Eu massifico isso, eu coloco isso de uma outra forma para as pessoas, enfim, eu fermento isso ou eu coloco um pano quente no bom sentido de dizer, eu envolvo isso numa onda de amor. Então, obrigado. Oi, Paulinho. Não, comentar que eu falo que as redes de computadores Redes sociais? A internet, né? Sim. Ela é como se fosse uma cópia da psicosfera, né? Onde circulam as energias que se trocas, né? Sim, sim. Se a gente for a olhar isso desse ponto, os relatos que a espiritualidade passa para nós, é que a gente consegue se comunicar no plano espiritual através do pensamento. Né? E hoje, se a gente olhar a internet, né, praticamente assim, não é por pensamento ali, mas é instantâneo, e você atinge um grupo, massas. E sendo assim, ela é usada tanto para grupos terroristas, trocar informação, sim, aí para pessoas que fazem a caridade se juntarem. Então, é muito útil que a gente faz. Exato, uma pólvora, né? exato, exato. E a física diz que é o comprimento da onda,
Vibração. Não deixa de ser. Quando a gente fala uma onda de rádio, é isso. É isso. A internet, pessoal, foi criada em 1969 e a ideia era, se houvesse um problema nas linhas de comunicação telefônicas, né, que se usava na Guerra Fria, os laboratórios de pesquisa e as forças armadas, elas pudessem ter um outro canal de comunicação. De novo, um invento bélico, infelizmente. De que forma a gente pode fazer alguma coisa para conscientizar a família, os amigos, que devemos notar isso? Bom, a primeira coisa é sempre pelo exemplo, né? O espírita, ele tem esse poder de poder motivar a outra pessoa pelo exemplo dele. E depois é conversando, mostrando o caminho. Olha, se fizer assim é melhor, sofre menos. Mas é pelo exemplo, primordialmente pelo exemplo, é a força do exemplo. Fala, o papai faz isso, o vovô faz isso, eu vou fazer também. E o exemplo tem duas vias, né? A gente pode dar um exemplo bom e um exemplo ruim. Então, é o exemplo bom, né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês por me ouvirem aí. Vamos, então, nesse momento, doarmos um pouco da nossa luz, do nosso amor, a todos aqueles que mais necessitam. Pois dentro de cada um de nós já existe uma pequenina luz e todos nós sabemos que é doando que recebemos. Vamos assim, nessa noite chuvosa, envolver com muita luz, com muito amor, todos aqueles nossos irmãos que vivem em áreas de risco, aqueles companheiros que se encontram sobre as marquises, muitas vezes embaixo da própria chuva, em locais improvisados, que a luz do mais alto possa iluminar, levando esperança, levando bom ânimo a todas essas pessoas e que eles consigam sair da situação difícil que muitos se encontram. E vamos assim também nessa noite envolver com muita luz, com muita paz, todos aqueles nossos irmãos que ainda não despertaram para o amor, para a vida espiritual, para o trabalho, a caridade. Que a luz do mais alto possa iluminar todos aqueles irmãos que ainda se encontram presos às coisas materiais, que possam, aproveitando a oportunidade bendita da reencarnação, despertarem para as coisas do alto. E assim agradecidos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos queridos do plano maior, ao nosso Mestre Jesus, nós vamos assim encerrando a primeira etapa do nosso trabalho e que possamos levar aos nossos lares, a todos aqueles que convivem conosco, essa paz, essa luz, esse equilíbrio tão grande que existe nesse ambiente. Que assim seja, e graças a Deus.